Colapso da economia mundial, as bolsas da Ásia fechando em queda de novo, aí da Europa também seguindo esse caminho. O que será que tá vindo aí que a gente não tá sabendo, hein? Será também que a bolha da IA estourou? Após investimentos bilionários, o mercado já começou ali a ficar impaciente com os resultados. Estaria a Intel vivendo o seu momento Kodak? Polícia Federal mira grupo por fazer day trade com informações privilegiadas e lucrar em 94% das operações. Tudo isso e muito mais você vê aqui no seu Jornal do Investidor. Boa noite. Medo da economia dos States. Será que tem vindo algo por aí que não contaram pra gente? Porque as bolsas da Ásia fecharam ontem em queda por conta dos maus presságios da economia americana. O índice Nikkei, que é o principal do Japão, tá numa montanha-russa de dar enjoo, parece até gráfico de cripto, sabe? Forte queda na segunda, forte subida na terça, mas hoje caiu 0,7%. As bolsas caíram também na Coreia do Sul, em Hong Kong e na China. Na Europa, a história não foi muito diferente não. Pouco antes do fechamento do pregão por lá, o índice Stoxx 600 tinha caído 0,95 por lá. Duvido que você sabe que é o Stoxx 600. Esse índice ele mede o desempenho das 600 grandes empresas da Europa. Teve queda também em Londres, Frankfurt e Paris. Mas o alívio deu lugar, aliás, o medo deu lugar ao alívio, pelo menos por enquanto, tá? Porque o que aconteceu no decorrer do dia foi que os Estados Unidos anunciou que os pedidos de auxílio-desemprego por lá caíram. E com isso, o medo da recessão deu uma amenizada. O resultado no mercado americano foi que os principais índices de lá começaram o dia de hoje em alta. O Dow Jones, o S&P 500 e o Nasdaq, por exemplo, todos verdinhos no gráfico. Tirando essa recuperação de hoje nos States, as quedas ao redor do mundo vêm acontecendo por conta das perdas na bolsa americana mesmo, sabe? E também os dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos que foram divulgados no começo da semana e não estão nada bons. Tá todo mundo com medo agora da recessão na economia mais forte e mais importante do mundo. As autoridades do Banco Central dos Estados Unidos garantem de pé junto que está tudo numa nice e que a economia deles não está encaminhando para uma recessão coisíssima nenhuma. Pelo visto, os mercados mundo afora não acreditaram muito nessa conversa não. Eu quero saber de você, conta para mim, você acredita que o Banco Central americano está dizendo a verdade quando ele diz que não vai ter recessão por lá? E o Brasil, qual que vai ser a boa, hein? Já que a gente está falando em queda, sabe quem está caindo também? O Corinthians. Não, brincadeira, Deus me livre. Na verdade, eu estou me referindo às empresas de IA. Sim, meus amigos, depois de geral investir bilhões no setor, essa turma agora quer, retorno, faz-me rir, né? Que pelo menos até enquanto não deu as caras, não. Nos últimos meses, analistas de Wall Street vêm se questionando sobre quando, afinal de contas, vai começar a pingar, né? Os gigantes de tecnologia vão começar a lucrar de fato com a tal da inteligência artificial. Depois que o ChatGPT foi lançado 18 meses atrás, parece que até faz mais, né? Firmas como Google, Microsoft e Meta investiram bilhões em data centers e semicondutores também. A expectativa era que acontecesse uma revolução em vários setores, né? Entretanto, os produtos lançados até agora foram chatbots e ferramentas de atendimento ao cliente, o que ainda não mostrou um caminho claro, né, para uma monetização de respeito. E com isso os investidores começam a ficar impacientes, né? Como dá para ver na queda das ações dessas empresas após elas divulgarem os resultados financeiros pouco impressionantes. Olha aqui o gráfico de 30 dias das ações da Amazon, do Google, Microsoft e da Meta. Todas elas em queda nesse período. Se você olhar aqui no gráfico, dá para ver também se você tivesse investido nelas 30 dias atrás, em qualquer uma delas você estaria no preju em todas. Mesmo assim, as Big Techs continuam a investir pesado em IA. Inclusive, Google, Microsoft e Meta querem até aumentar ainda mais o investimento em tecnologia, nesse tipo de tecnologia especificamente, né? As empresas dizem que esses investimentos são necessários no longo prazo, o que não convence os investidores que são mais impacientes, né? Daqui até o final do ano deve aumentar essa pressão aí para que essas empresas reduzam os gastos com IA, o que podem levá-las a reavaliar suas estratégias de investimento nesse setor, né? E você, já pensou em investir em alguma dessas empresas, dessas Big Techs americanas de IA? Ou você acha que está muito caro ainda, hein? Comenta!
Falando em grandes empresas de tecnologia, tem uma que está numa situação delicada. A Intel, que parece estar vivendo tipo um momento Kodak, sabe? Isso porque a Intel ou pelo menos já foi, um símbolo de inovação e tecnologia. Porque durante muitos anos, na verdade, décadas, né, os processadores da empresa sempre foram o que tinha de melhor no mercado, sabe? Você comprava um computador com o Intel Inside, lembra, né? Pentium 1, Pentium 2 lá do Emílio Surita. Só que agora a Intel está enfrentando um momento de crise que pode ser comparado ao declínio da Kodak. Galera dos anos 80 aí, ó, tamo junto. A Kodak foi referência em filmes fotográficos, né? Todo mundo queria um filme de 36 poses da Kodak para colocar na máquina fotográfica naquela época, né? Isso quando a gente não ficava tirando 5 fotos para ver qual ficou boa e escolher uma só, sabe? A gente tirava uma foto por vez e rezava, né? E depois ainda tinha que procurar alguém ali, um estúdio que oferecesse serviço para correção de olho vermelho, para a gente deixar de ficar parecido com um coelho. Com a chegada... essa juventude, falar pra você, é nutelada demais, né, Bruno? Com a chegada das câmeras digitais, chegada também, que é coisa de dinossauro, o sonho de consumo das pessoas evoluiu, né? A galera queria uma Cybershot da Sony, que fez a Kodak entrar em declínio. Faz só uns 200 anos só. Assim, a Kodak se tornou um símbolo de incapacidade de se atualizar tecnologicamente, né? Imagina o cara chegando um dia lá, os caras tudo ganhando bilhões em filme fotográfico, chega um cara lá, eu trouxe um negócio aqui, uma câmera digital que foi inventada pela Kodak, né? Imagina como é que a galera ficou, só com esse negócio daqui, cara. O que... Mas essa analogia com a Kodak, a gente tá falando de Intel, foco, TDAH, foco. É justamente, parece que o que está acontecendo com a Intel agora nos dá uns déjà vu do que aconteceu com a Kodak. Na última sexta-feira, as ações da Intel despencaram 26% após uma série de anúncios negativos. Demissão de 15% dos funcionários, suspensão de pagamento de dividendos pela primeira vez desde 92 e um corte de 10 bilhões de dólares nas despesas previstas para o ano que vem. Essa foi a maior queda nas ações da Intel em décadas. E as ações caíram para valores, para você ter uma ideia, para níveis de 2013. Há pouco tempo, a Intel perdeu a liderança no mercado para a Samsung. A sua participação na produção de chips, semicondutores, era grande, né? E agora diminuiu. Agora ela só produz 12% dos chips fabricados nos Estados Unidos. Nos anos 90, para você ter uma base, eram 40%. Sem contar que a Intel também está muito atrás da Nvidia na corrida por chips de inteligência artificial. Em 2022, a empresa até conseguiu um financiamento de 8,5 bilhões de dólares com o Departamento de Comércio dos Estados Unidos. Mas isso não serviu para salvar a Intel. Agora ela tem que convencer os investidores de que continua sendo capaz de voltar a lucrar e acompanhar a concorrência. O que você acha, hein? Grupo que fazia day trade com informações privilegiadas lucrava, ao contrário da lógica, da estatística e do bom senso, em 94% das operações e agora virou alvo da Polícia Federal. O nome técnico que os acusados estavam fazendo é um crime chamado front running. É tipo correr na frente, né? O front running acontece quando alguém consegue informações privilegiadas sobre algum evento que pode influenciar os preços de alguns ativos. E essa pessoa usa essas informações para investir no ativo certo e na hora certa. Aí, meu amigo, o lucro também fica certo. É por isso que na manhã de ontem, na quarta-feira, a Polícia Federal deflagrou a Operação Rabbit, já que a gente está falando de coelho na outra matéria. Poderia ser a Operação Coelho? Poderia, né? Mas o setor financeiro faria Limer, meu amigo? O estrangeirismo reina e impera, né? O nome Rabbit é justificado. A Polícia Federal constatou que o grupo criminoso investigado tinha uma taxa de sucesso em operações de day trade acima de 94% a partir dessas informações privilegiadas que eles conseguiam. A Justiça também determinou o bloqueio de bens e os valores de mais de 5 milhões de reais, que é o valor que o grupo pode ter ganhado com o esquema. E de quem vinham essas informações privilegiadas, quentinhas ali, vinham do funcionário de uma corretora que repassava essas informações para alguns conhecidos para que eles se antecipassem aos movimentos de mercado. Só que até o momento a polícia não deu nome aos bois.
Mas pelo menos a questão do day trade a gente vai falar agora, ó. Porque 94% de sucesso no day trade, pra você ter uma ideia aí de como essa taxa de sucesso é absurda, em condições normais de pressão e temperatura, 99,4% das pessoas que fazem day trade têm prejuízo e desistem. A Fundação Getúlio Vargas entrevistou mais de 98 mil pessoas que fizeram day trade num período de 5 anos, durante um período de 5 anos. 554 fizeram operações em mais de 300 pregões. Todos os outros, totalizando, portanto, 99,4%, não persistiram. Participaram em menos de 300 pregões. Mas os números mais legais vêm agora, olha aí pra você ver, ó. Entre esses 554 mais persistentes, conjuga o plural, o lucro bruto diário médio foi de apenas R$ 49 negativos. Só 127 traders, ou seja, 0,12% dos entrevistados, tiveram um lucro acima de R$ 100. Teve quem lucrasse acima de R$ 300 por dia? Até teve. Só 76 pessoas entre mais de 98 mil. A pesquisa considerou um possível cenário de um período de aprendizagem, sabe? Que seriam os 200 primeiros pregões, que a pessoa estava esquentando as máquinas ali, quando a pessoa tem um prejuízo consistente, mas usa como desculpa de que está aprendendo. Mesmo assim, os resultados não foram muito diferentes. A pessoa que defende que day trade funciona, ela fala assim, mas tudo na vida é difícil, poucos perseveram. 127 de 98 mil, meu amigo. É mais fácil, sei lá, você virar piloto de Fórmula 1, cair um raio na sua cabeça, qualquer coisa do gênero. Mas é bom demais para ser desacreditado, não é não? E tem muita gente ganhando dinheiro em cima de você. E tem novidade na Bolsa. Acabou de estrear na B3 um fundo imobiliário de energia renovável. A gente está falando do CPV Energia, que tem o ticker RENV11, que é o segundo fundo do segmento de energia renovável, com uma taxa de administração de 1,25% ao ano. Até agora, esse fundo captou 10 milhões de reais para investir em usinas solares que já estão em operação em Goiás e no Ceará. Nesse primeiro momento, o fundo está disponível apenas para os dinheirudos investidores qualificados, que são aqueles que têm pelo menos R$ 1 milhão investidos no mercado financeiro. O plano dos gestores é captar 500 milhões e investir em 50 megawatts de capacidade de geração até o final de 2025. O RENV11 é o segundo FII do segmento de energia renovável, porque em dezembro de 2022 foi lançado o pioneiro do setor, o Suno Energias Limpas, que tem o ticker SNELL11. A cota desse fundo está valendo R$ 9,37, depois dela ter valorizado ali 54% desde que foi disponibilizado para o público em geral. O dividend yield está em 9,9%. Conta para mim, o que você acha de investimentos focados em energia renovável? Tendência ou papo furado para inglês ver? E tem notícia boa para os nossos queridos atletas que estão ganhando medalhas nas Olimpíadas de Paris. O Lula editou uma medida provisória para isentar os nossos atletas olímpicos de pagar imposto de renda sobre os prêmios em dinheiro que eles estão recebendo. Belo, justo e moral, né? Digamos assim. A MP foi publicada no Diário Oficial da União e já está valendo. Agora, para se transformar em lei, ela precisa ser aprovada na Câmara dos Deputados e no Senado. Notícia boa para a Rebeca, que além de trazer um monte de medalhas de lá para cá, contrariando aqui a falta de incentivo que a gente dá para os nossos atletas, a Rebeca vai receber R$ 826 mil do COB, que é o Comitê Olímpico Brasileiro, que não é um órgão estatal, tá bom? Em segundo, no ranking da grana aqui, está a Beatriz Souza com 392 mil brasileiros a receber, e o terceiro está o William Lima, meu xará, com um prêmio de 210 mil pesos brazucas. É claro que o governo deu essa isenção, mas certamente ele não vê a hora de dar uma mordida na grana dos nossos atletas, que agora vão ganhar mais dinheiro com publicidade no Instagram. E aí, você gostou dessa nossa edição? Então, você tem que se inscrever aqui no nosso canal e ligar o sininho para você não perder as próximas. Compartilha com seus amigos também, comenta bastante aqui para ajudar o nosso trabalho, tá bom? Valeu, tudo de bom. Tchau!